E aí, pessoal, tudo bem? Voltando ao nosso segundo bloco, agora, então, nós vamos resolver a nossa peça conjuntamente, tá? Vamos lá, vou mostrar a peça para vocês, vamos ler com muita atenção e vamos analisar ponto por ponto. Vamos lá, vou trazer aqui para vocês, ó. Tá aqui o cabeçalho para vocês preencherem, vamos lá. Patrick, então Patrick já é o nosso cliente. Nascido em 4 de junho de 1960, tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda de sua casa em Aruama em 5 de março de 2017. Então, em 5 de março de 2017 é a data dos fatos. Patrick é o nosso cliente. No interior do estado do Rio de Janeiro, Araruama, quando vê o namorado de sua sobrinha, Lauro, ou seja, o namorado de Natália, agredindo ela de maneira violenta em razão de ciúmes. Verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, olha isso, gente, então é um risco atual. Já estou aqui trazendo algumas informações para vocês. Patrick gritou com Lauro, que não parou de agredi-la. Então, ele tentou um meio, que foi o grito. Não conseguiu. Patrick não tinha outra forma de intervir, pessoal, porque ele estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Ao ver, ou seja, aqui ele já está trazendo que o nosso cliente Patrick utilizou dos meios moderados, que ele, tinha à disposição dele. Ou seja, pessoal, vamos ver aqui na legítima defesa, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, que foi injusta, atual, estava acontecendo. A direito seu, não, que não era do Patrick, a direito de outrem, que era da sobrinha dele. Bora! Só trouxe essas informações aí para vocês. Vamos lá. Ao ver, então, que as agressões não cessavam, foi ao interior de sua residência e pegou uma arma de fogo de uso permitido que mantinha no imóvel devidamente registrada, tendo ele a autorização para ter a arma de fogo. Então, gente, está regular a arma, não tem crime aqui, tá certo. Com a intenção, gente, de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Lauro, ele apertou o gatilho, deve ter sido na perna, né, pessoal, no pé, para ele, parar as agressões, apertou o gatilho para efetuar o disparo na direção de sua perna, viu? Acabei de falar que era na perna. Por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou. Mas o barulho da arma de fogo causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Então, veja, pessoal, ele tentou atirar contra Lauro, só que ele não conseguiu atirar porque a arma não disparou. Só que o barulho da arma causou temor em Lauro e ele desistiu da empreitada criminosa. Ou seja, gente, foi melhor do que o planejado, né? Ele, em tese, não cometeu crime e ele fez com que o meliante aqui, Lauro, fugisse, desistisse da sua empreitada criminosa. Mas aí vocês vão ver que o Ministério Público não achou isso, não. Vamos lá. Após meses de investigações coitivas dos envolvidos e das testemunhas presenciais dos fatos, e aí vejam, o próprio enunciado traz quem são as testemunhas. Se nós estamos tratando de uma resposta escrita à acusação, você tem que trazer lá no final o rol de testemunhas, porque na resposta escrita à acusação, você deve trazer todas as provas que você pretende produzir e arrolar as testemunhas que você pretende ouvir durante a instrução criminal, tá? Então, você já sabe que as testemunhas são Natália, Maria e José. Além disso, você pode arrolar também Natália já está aqui. Você pode narrar aqui a Natália, que já está aqui nas testemunhas.
paguei bobeira aí, né, pessoal? Então, Natália, Maria e José são as testemunhas que viram, que presenciaram aí o caso. Estes dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência, porque a Natália, gente, foi aquela pessoa que Patrick defendeu. Então, vamos lá. O inquérito foi concluído e o Ministério Público, gente, ofereceu denúncia contra o nosso cliente perante o juízo competente. Quem que é o juízo competente? O juiz de Araruama, no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, vejam aqui, pessoal, ofereceu a denúncia pelo artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, cumulado com o artigo 14, 2, ambos do Código Penal. Ou seja, lesão corporal aqui tentada, tá? Por conta do artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Vamos ver aqui qual que é essa imputação que ele colocou aqui, pessoal. Vamos lá, artigo 129. Vamos rolar aqui até acharmos. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, ó. Artigo 129, lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. É porque ele tinha a intenção, né, de causar debilidade na perna para o sujeito cessar as lesões. Então, ele foi denunciado pelo artigo 129, lesão corporal de natureza grave, com o artigo 14, ou seja, lesão corporal de natureza grave tentada, tá? Juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, na qual constava outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática do crime do artigo 168 do Código Penal, bem como laudo, ai, gente, esse aqui é maravilhoso, bem como laudo de exame pericial na arma de Patrick apreendida, o qual concluiu pela total incapacidade de efetuar disparos. Ah, não. Vamos lá para o artigo 17 do Código Penal. Vamos ler aqui, pessoal. Olha isso, que incrível que vocês vão poder alegar. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Pessoal, vejam aqui, tá aqui nítido. A arma do Patrick era incapaz de efetuar disparos. Então, estamos diante de um crime impossível, em virtude aí da absoluta ineficácia do meio utilizado por ele, porque a arma dele não tinha como efetuar disparos. Então, não existe crime, pessoal. Ah, isso está demais. Então, vamos lá. Em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel... Aí, já estamos trazendo outra informação. O oficial de justiça, então, gente, em busca do nosso cliente, ele verifica que o imóvel se encontrava trancado. Apenas em razão desse único comparecimento, no dia 26 de fevereiro de 2018, o oficial certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte citação por hora certa, juntando o resultado do mandado de citação e intimação para defesa aos autos no mesmo dia. Maria, vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta e liga para o advogado de Patrick informando o ocorrido e esclarecendo que ele se encontra trabalhando e ficará embargado por 15 dias. O advogado entra em contato com Patrick por e-mail e este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver uma coisa aqui que eu já trago para vocês. Vamos lá no artigo 362 do Código de Processo Penal, tá? Vou aqui abrir com vocês
o nosso Código de Processo Penal. Vamos ver aqui, ó, CPP. Vamos lá no artigo 362 do CPP. Vamos ver o que fala. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida lá no CPC, nos artigos que fala da citação por hora certa do CPC. Gente, vamos lá no CPC. No dia e hora designados, vamos ver aqui. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação. Gente, o oficial de justiça foi por 2 vezes lá, havia suspeita que ele estava se ocultando para receber intimação? Vejam aqui, não foram respeitadas as formalidades do artigo 362, cumulada com o artigo 252 do CPP. Então, esse oficial de justiça, ele não poderia ter citado o nosso cliente dessa forma, porque a própria enunciado traz aqui, apenas em razão desse único comparecimento no dia 6, certifica que o réu estava se ocultando. Não estava, né, pessoal? Então, aqui nós já vimos que há uma nulidade dessa citação, do ato de citação, porque não observou as formalidades, não observou os requisitos previstos lá no artigo 362 do CPP, cumulado com o artigo 252 do CPC. Beleza, pessoal? Então, já vimos aí que o nosso cliente, primeira coisa, o nosso cliente trata-se de um crime impossível, por absoluta impropriedade aí, por absoluta ineficácia do meio utilizado por ele. Porque a arma de fogo que ele utilizou, ela não poderia disparar, não poderia efetuar disparos. Crime impossível. Nosso cliente já estava em legítima defesa de terceiro, né, pessoal? Porque ele estava tentando, né, fazer cessar uma lesão a terceiro atual e usou dos meios moderados para tanto. Então, vamos lá, pessoal. Considerando a situação narrada presente na qualidade do advogado de Patrick, a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes, a peça deverá ser datada do último dia do prazo. Pessoal, vamos lá. Então, o nosso cliente é o Patrick. Nós vamos fazer, então, vamos endereçar para quem? Vamos endereçar aí para o juiz de direito da vara criminal da comarca de Araruama, no Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu os fatos. Nós vimos que qual o crime que se trata, pessoal? O crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, cumulado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, que se trata de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, não depende de representação. Então, tá ótimo. Quanto a esse quesito, não temos que falar nada, porque não há aqui, não há uma exigência da lei de que haja representação nesse crime. E aí, pessoal, vamos endereçar para o juiz de Araruama e vamos lá, colocar Patrick, e aí vamos colocar já qualificado nos autos, vem por meio de seu advogado, com fundamento no artigo 396-A do CPP, apresentar a sua resposta à acusação.
E aí, dos fatos, pessoal, lembrando que nos fatos vocês não podem inventar informações e não copiem os fatos do que está escrito, gente. Utilizem a palavra de vocês. Façam um breve resumo dos fatos com a palavra de vocês. Então, você vai falar que o seu cliente, ele foi oferecida denúncia para ele por, em tese, ele ter cometido o crime previsto no artigo 129, brarará, que... E aí você vai narrar os próximos fatos. Você vai narrar, por exemplo, que foi tentada a citação do seu cliente, que foi efetivada por meio de hora certa. E você vai narrar aqui esses fatos de forma breve. E aí, pessoal, quais que são as principais teses, tá? A tese preliminar aqui, gente, de nulidade, é a nossa nulidade da citação do nosso cliente, porque não foram observadas os requisitos lá do artigo 362 do CPP. Por quê, pessoal? O oficial de justiça, ele foi 2 vezes, conforme estabelece o CPC? Não. Então, ele supôs que ele estava se ocultando, mas compareceu na casa do nosso cliente uma vez só. Então, obviamente, há aí uma nulidade da citação desse cliente, porquanto não foram observadas as formalidades legais, os requisitos previstos lá no artigo 362 e o artigo 252 do CPC, tá? Outra coisa, gente, no mérito, nós já vimos as preliminares. A primeira preliminar é a de nulidade da citação do nosso cliente. No mérito, nós temos 2 teses. A primeira delas, que o crime é impossível, por ele ter utilizado aqui de um meio que é absolutamente ineficaz. Conforme, aí você vai falar, conforme bem explanado, o laudo de exame pericial realizado concluiu pela total incapacidade de efetuar disparos. Portanto, trata-se de crime impossível. Ótimo, pessoal. Então, é a primeira tese. A segunda tese é que o nosso cliente aqui, ele estava... Há uma manifesta a presença aí de uma causa de exclusão de ilicitude, uma vez que o nosso cliente estava amparado pela legítima defesa, porque ele utilizou dos meios necessários, moderados, para repelir uma injusta agressão atual que estava acontecendo a um terceiro, que era a sobrinha dele, Natália. Tá, pessoal? Então, vejam que o próprio caso narra que ele usou dos meios necessários, afinal, ele não tinha como repelir a agressão de outra forma, já que ele estava enfaixado, e aí ele apontou, obviamente, a arma em direção à perna de Lauro, porque se ele tivesse apontado, pessoal, para a cabeça, aí já nós não estamos tratando de meios moderados, né? Porque se eu estou querendo matar uma pessoa, se eu estou querendo atirar a pessoa na cabeça, eu não quero repelir uma injusta agressão, eu quero matar essa pessoa. Então, se ele atirou no pé, na perna, quer dizer que ele está querendo repelir e não matar esse sujeito. Tá, pessoal? Então, são essas as teses que vocês devem estabelecer aí nessa nossa resposta escrita à acusação. A primeira delas é a tese preliminar de nulidade da citação, porque não foram respeitados os requisitos do artigo 362 e do artigo 252 do CPC. Além disso, gente, vocês vão pedir absolução sumária por se tratar de crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio utilizado. Além disso, você vai pedir aí a exclusão, né? Você vai pedir que o juiz reconheça uma cláusula excludente da ilicitude, porque o seu cliente estava amparado pela legítima defesa. E aí você vai fazer os seus pedidos, o primeiro, né, que seja decretada a nulidade, o segundo, que ele seja absolvido sumariamente, de acordo aí com o artigo 397, e você vai colocar as provas que você pretende produzir e você vai colocar o rol de testemunhas.
Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Na resposta escrita à acusação, há necessidade de você colocar as provas que você pretende produzir e há necessidade de você arrolar as testemunhas. As testemunhas nós já sabemos que é a Natália, a Maria e o José, beleza? E aí você vai colocar o prazo, que agora eu não vou dar colher de chá para vocês, tá pedindo aí para você colocar, a peça deve ser datada do último dia do prazo. Então, vocês calculam o prazo aí de acordo com o que foi dado pelo enunciado, tá, pessoal? E aí você vai encerrar com a data, o local e a assinatura do advogado, tá? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa peça de resposta escrita à acusação, eu estou aí 100% disponível para vocês no WhatsApp, tá? E se vocês quiserem que façamos outra peça, outro exemplo de peça, para que a gente possa estabelecer aí mais exemplos, né, de fundamentos que podem caber dentro de um pedido, dentro de uma resposta escrita à acusação, me mandem mensagem que a gente pode fazer isso, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem, pessoal. Um beijo!